Oi, pessoal do terceiro, eu vou gravar agora esse vídeo para dar dicas da solução das questões 3 e 4 da lista 13. Tá? Tem muita gente me mandando um e-mail perguntando que está com dúvida, principalmente nas associações de resistores, dos exercícios 3. Então vamos começar com esses. Tá? Primeiro aqui no exercício 3, a gente tem a pergunta nas associações abaixo, encontre só e somente só o valor da resistência equivalente. Então, esse circuito ele é um pouco mais complicado de se entender. Justamente coloquei ele para treinar ou para induzir você a treinar um pouquinho a técnica dos pontos. Eu quero lembrar vocês que a técnica dos pontos ela não é obrigatória, né? Igual a gente falou. Ela é optativa, você opta por usá-la ou não. Mas ela ajuda muito a você entender como você vai esquematizar ou melhorar o sistema de organização desse tipo de associação aqui. Então, a gente vai começar trazendo essa imagem para o Paint e eu vou mostrar para vocês o que está em curto. A minha preocupação aqui é que vocês imaginem que esses caras eles também estejam em curto, porque aqui tem um fio limpo. Tudo bem, aqui tem um fio limpo, nada contra esta ideia. Mas a única coisa que você pode falar é que então esse daqui ele não é o ponto H. Na verdade, ele também é o ponto C. Tá? Isso aqui é a única coisa que você pode dizer. Ai, meu Deus, como é que move isso aqui agora? Bom, enfim, deixa quieto, tá bom? Então, a única coisa que você pode falar é que esse ponto aqui continua sendo o ponto C. Tá? Não tem diferença nenhuma. E é nisso que eu quero treinar vocês, né? Como utilizar a técnica dos pontos para organizar melhor esse circuito. Aqui você deduz que esses dois caras eles estão em curto, mas esses daqui não. Porque quando o elétron ele chegar aqui, você não pode falar, todos os elétrons vão preferir descer em vez de passar por esse resistor de 12. Não, porque se ele descer, inevitavelmente ele vai ter que escolher ou este caminho que tem resistência, ou este caminho que tem resistência. Então isso daqui não é um curto-circuito justamente por culpa disso, porque esse caminho aqui pode ser uma opção para ele sair do ponto C e chegar no ponto G. Tá? Então ele pode ou passar por aqui ou passar por aqui. Não existe nenhum fio que conecta direto os pontos C e G. Se tivesse um fio aqui, eu concordaria com você. Todo mundo que veio por aqui e todo mundo que veio por baixo, eles iriam subir e atravessar esse cara aqui, tá? Não deixando esses fulanos aqui funcionarem e colocando em curto essas resistências. Mas aqui no caso, como não tem ninguém, só tem esse fio que conecta assim, esses dois caras eles não estão em curtos, tá? Eu já vou mostrar para vocês o que significa isso daqui, tá? Na verdade, isso aqui é como se isso daqui tivesse unido com um fio aqui e o outro fio começasse aqui assim, tá bom? Como se você desse um nó aqui, então esses dois caras vão estar em paralelo, aí depois esses dois fios se encontrarem, que é justamente isso que você faz aqui, você começa outra resistência em paralelo, só que agora com três caminhos diferentes, né? O elétron que chegasse aqui nesse ponto que era o H, ele escolhe ou ir por cima, ou vir pelo meio, ou vir por baixo, tá bom? Então a gente vai entender melhor como fazer isso daí. Mas aqui, igual eu mostrei para vocês, o meu objetivo é mostrar que esses dois fulanos estão em curto-circuito, né? Porque aqui é o ponto D, né? Igual eu falei, a gente não pode mudar de ponto, uma vez que há um caminho livre, né? Uma conexão sem resistência, então é a mesma DDP, é a mesma voltagem, você não pode mudar de ponto porque o ponto é o mesmo. E se você unir esses dois carinhas aqui e transformar esses dois em um resistor de 2 ohms, você vai ver que esse resistor de 2 ohms, ele está ligado entre os pontos D e D, por isso que ele está em curto-circuito, tá bom? Mas agora, na boa, vamos dar uma olhadinha com mais carinho em como utilizar melhor a técnica dos pontos para organizar esse nosso circuito. Porque a técnica dos pontos ela tem que servir para alguma coisa, né? Então, como é que a gente pode fazer essa técnica dos pontos para melhorar a organização do nosso circuito? A gente vai lá, cria um fiozinho reto, tá? Melhor, né?
Eu acho que é mais simples, a maioria entende quando está mais assim na vertical. E a gente coloca o ponto inicial, da onde começou a associação, tá aqui, ela começou do ponto A, e aonde terminou a associação, daqui ela terminou no ponto B. Muita gente já gosta de tirar este ponto B, porque gosta de fazer alfabeticamente a sequência ABCD. Mas para mim, tanto faz o ponto que vocês usam, tá? Eu já falei 1 milhão de vezes, você pode chamar de ponto X, Y, J, 42, isso é uma questão de escolha sua. E aí, no meio desse caminho, você vai colocar os pontos que você usou. Então, aqui, por exemplo, ia aparecer um monte de ponto, né? Porque originalmente você olhava para a figura, tem o A, o C, o H, o G, o E, o F, mas lembre-se que quando você faz essa pré-análise do circuito, um monte de ponto aqui acaba caindo fora, né? Então, por exemplo, esses dois aqui não precisa nem desenhar, porque essa parte aqui do circuito a gente viu que simplesmente está em curto, tá? Nenhum elétron vai chegar aqui, né? E ao chegar nesta conexão, vai falar, eu vou passar pelos dois resistores, em vez de passar por um fio onde não há resistência. Né? Não há diferença de potencial para ele passar aqui. Né? Então, todo mundo vai preferir o caminho livre, coisa que não acontece aqui, eu já mostrei para vocês. Então, esses dois pontos aqui não precisa representar. Se precisasse, você deveria adicionar mais 2 bolinhas aqui, os pontos E e F, tá? Mas isso aqui a gente não vai fazer. E esses carinhas aqui a gente também já viu que somem, né? Porque como tem um fio limpo, esse ponto H, na verdade, é o ponto C, e como tem um fio limpo, esse ponto G, na verdade, é o ponto D. Então, por isso que, no fundo, só sobraram os pontos A, B, C e D. Então, você vai vir e vai conectar ali, ó, A, B, C, e vai fazer a mesma coisa ali com o ponto D, tá bom? E aí, olha só que legal que a técnica dos pontos ajuda você a organizar. Porque muitos alunos batem um olho nisso aí e falam, nossa, professor, eu não tenho a mínima noção de como organizar esse circuito, tá super bagunçado. E a técnica dos pontos, ela permite que você justamente fique totalmente perdido em relação ao desenho que você mostra aqui, mas consiga organizar algo bem visual, seguindo os pontos que você vai vendo. Então, na verdade, você nem precisa ficar visualizando e pensando muito na lógica. Só siga de conectar os resistores que estão nos pontos. Como assim, professor? Vamos lá que eu vou começar por um exemplo. Você tem que começar escolhendo um resistor aqui dentro, qualquer um, não precisa ser na ordem, não precisa começar por esse. Pode ser esse aqui no meio do caminho, pode ser esse aqui embaixo, pode ser esse aqui. Isso é problema seu. Você escolhe um resistor e representa os pontos que ele está conectado ali, tá bom? Como assim, professor? Então vamos ver um exemplo. Eu escolho esse cara aqui de cima. Esse cara de 12 ohms está conectado entre os pontos C e D. Então, a gente vem ali, entre o ponto C e D, faz um resistorzinho, tá? Vocês me desculpem que eu não consigo, porque eu estou no pente, não tem essa serrinha aqui, e fala lá, aqui vai ter um resistor de 12 ohms, tá? Eu não vou fazer a símbolo do ohm também, senão a gente vai demorar muito com o vídeo. Então, já tá bom, né? Acho que é bacana, o suficiente você ter visto aqui, que esse resistor de 12 ohms vai para lá. Uma dica minha, tá? Toda vez que você projetar um resistor lá, vai lá e risca ele, tá? Não custa nada, porque senão você vai cometer o erro de colocar, às vezes, ele 2 vezes no circuito. Então, tira ele fora, ele já foi, tá bom? E aí você vai começar agora a se preocupar com os outros resistores que estão aparecendo. Então, por exemplo, este já foi. Agora eu vou dar um exemplo para vocês como não precisa ser na hora. Agora eu vou pegar esse aqui, professor. Pode ser? Pode ser. Então, nós vamos transportar o 8 ohms aqui para esse circuito. Como é que eu vejo? O 8 ohms está ligado entre os pontos A e C. Essa parte é muito importante. Então, de novo, é só ver os terminais dele. Ele está ligado entre o ponto A e C. Então, você vem entre o ponto A e C e faz a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, você vai lá e projeta, coloca um resistorzinho entre os pontos A e C. Não se esqueça de colocar o valor dele, tá? Que é 8 ohms, e tira ele fora da jogada aqui, tá? Para você visualizar melhor como que funciona isso daqui. E aí assim vai para todos os outros. Só que agora eu quero bastante atenção sua, porque agora vai ser a primeira vez que vai aparecer um resistor repetido, tá? Por exemplo, professor, agora eu quero colocar este cara de 12 ohms aqui. Como é que eu faço? Da mesma forma, ele está ligado entre os pontos C e D. Então, você vai ter que vir entre o ponto C e D e colocar mais um resistor de 12 ohms.
Ah, mas professor, já tem um aqui. E agora? Não tem problema, porque se já tem um, quer dizer que você está em paralelo. Isso mesmo. Então, olha lá, entre os pontos C e D, teve um caminho alternativo, vamos falar assim. Né? Teve uma conexão ali dentro, tá? A alternativa que você poderia ter feito para sair dos pontos C e chegar no ponto D. E esse resistor aqui também é de 12 ohms, tá? O número acabou sendo o mesmo por coincidência, tá? Porque poderia ser outro valor aqui qualquer. Então, olha lá, é assim que a gente projeta as resistências em paralelo aqui dentro, tá? Então, este carinha aqui, ele também foi pro balaio, já era um abraço, ele cai fora da jogada, tá? E assim com todos os outros, né? Vamos agora um pouquinho mais rápido para a gente começar a entender melhor. Ó, vamos botar esse cara de 8 ohms aqui. Ele está ligado entre os pontos A e C. Então, como você já viu aqui, professor, entre o ponto A e C já tem um resistor. Não tem problema, né? A gente já comentou. Você vem aqui e faz uma associação em paralelo. Quer dizer que para você sair do ponto A e chegar no ponto C, você tem aqui uma outra alternativa, né? Um outro caminho disponível, também de 8 ohms, tá? Por isso que eu copiei o valorzinho dele aqui também, mas lembrando que esses valores iguais é só por causa do exercício, tá? Não necessariamente são todos iguais. Então tá aqui, ó, este carinha aqui já está projetado aqui dentro, que ele é uma associação em paralelo que está aqui dentro, tá bom? Espera aí só um pouquinho, gente. Fala, filho. Pode jogar, tá bom? Pode ligar. Então aqui dentro, você agora só tem mais dois para conseguir projetar lá e entender como funciona. Eu vou pelos mais fáceis, tá? E a gente deixa o que causa um pouquinho mais de dúvida no fim. Por exemplo, este carinha aqui de 6 ohms. Né? Esse carinha... Muito bom, vai lá, pode ir lá brincar que o papai está gravando uma aula aqui. Então, esse cara de 6 ohms, ele está ligado entre os pontos D e B. Então, você vai fazer a mesma coisa. Entre o ponto D e B, ó, não tinha ninguém até agora lá, então você vai projetar lá um carinha de, quanto que era? 6 ohms. Então, legal, 6 ohms, você vai lá, posta lá, vamos pintar bonitinho, né, para ficar tudo igualzinho os outros aqui dentro. Agora só falta um, né? E aí muita gente fica em dúvida. Pô, professor, e agora? O que eu faço quando eu tenho este cara aqui que não está ligado entre pontos consecutivos, ó? Então, esse 12 ohms, ele está ligado entre o ponto C e o ponto B. Aí, quando você olha para essa figura, você fica até desesperado. Professor, mas o ponto C está aqui, o ponto B está lá longe. E agora, o que eu vou fazer? Não tem problema, tá? É só você criar uma conexão aqui, ó, entre o ponto C e o ponto B. Tá? Aí você começa a entender melhor como você estrutura essa associação. Olha aí, então eu acho que agora fica bem mais nítido como esses caras estão associados. Porque é o que eu falo, o maior problema, às vezes, de uma associação não é a própria conta em si, fazer o cálculo das resistências equivalentes. Muitas vezes é visualizar mesmo como os resistores estão associados. Então, por isso que a técnica dos pontos, ela ajuda. Ela é demorada, claro, ela é extensa. Se você tivesse num vestibular e já visualizasse como tivesse organizado isso aqui, você seria muito mais rápido. Mas a gente deixa essa dica justamente para quem está começando, que vocês estão começando, para quem está começando a pegar o jeito e entender melhor. Então agora acho que fica bem claro. Olha só que facinho agora que fica visualizar. Ó. Esses dois caras estão em paralelo, aí o resultado desses dois vai estar em série com esse cara da frente, que vai estar em paralelo com o cara de baixo, e aí vai, tá bom? Aí você vai reorganizando o circuito, tá? Eu não vou parar por aqui, a gente vai continuar. Quem já entendeu, quiser dar o pause no vídeo e fazer o seu exercício, manda ver, mas eu vou continuar para quem tiver um pouquinho mais de dúvida, tá? Então, aqui a gente vai organizar esses dois caras em paralelos, e eu acho que não preciso fazer a continha, a gente sabe que quando tem dois resistores iguais, basta pegar o valor da resistência e dividir pelo número de vezes que ele apareceu. Então, 12 dividido por 2, porque ele apareceu duas vezes, dá 6 ohms. Então, o que vai acontecer? A gente vai acabar ficando com uma associação, eu vou tentar dar uma ajustada nisso daqui, tá? Para ficar bonitinho. Aí eu vou precisar aumentar o meu documento, tá? Só um pouquinho, deixa eu botar bastante página para a gente usar aqui para não ter problema, tá? Então, não, eu fiz ao contrário.
Vocês me desculpem, é a altura. A altura, vamos botar isso aqui de altura, tá? Então tem bastante página. Então esse carinha aqui, ele vai entrar aqui para mim, e a gente acabou de ver, então, que esses dois carinhas aqui, eles vão sumir, tá? E eles vão virar um cara de 6 ohms. Aí nesse momento, aí já não precisa mais se preocupar tanto com os pontos, assim, né? Ó, professor, o senhor apagou os pontos. Os pontos era só realmente para ver como a associação estava organizada. Mas, né, se você quiser ser bem criterioso e deixar os pontos representados, tudo bem, não tem problema, né? Então aqui, não se esqueça que, ó, sempre copiar o que já estava. É importante sempre você copiar o que você não mexeu. Então, esses dois caras já estavam, o 12 ohms também estava, eu não mexi. Esse cara eu também não mexi. Agora sim, esses dois caras viraram um resistorzinho de 6 ohms, que eu vou colocar ele mais ou menos aqui assim, para a gente conseguir agora entender como vai ficar a associação, tá bom? Então aí sim, a gente vai gradativamente aí montando como vai ficar a resistência equivalente, tá? Então a associação de cima já vira a associação de baixo. Ótimo. Agora o próximo passo, então, é trabalhar com esses dois caras aqui em série. Se você já quiser juntar esses paralelos aqui, fica à vontade, tá bom? Mas eu vou devagar, justamente para todo mundo entender passo a passo o que a gente vai fazer. Então, esses dois caras aqui que estão em série, não tem nem muito o que explicar, né? Porque resistência em série é só você somar as resistências, tá? Então, o que vai acontecer ali em cima? Eu tenho dois resistores de 6 em série, vai virar um resistor de 6 mais 6, 12 ohms. Tá? Então aqui você vai ter uma resistência equivalente de 12 ohms. Ótimo, maravilha. Então eu vou ter um carinha exatamente igual aqui em cima, que não vai me dar muito problema agora para eu terminar o circuito. Tá? Então agora aqui eu vou ter uma situação muito parecida, muito próxima com isso daqui. Tá? Vocês desculpem um pouquinho a bagunça aí, mas acho que dá mais ou menos para entender a estrutura que ficou. Então agora no final, poxa, agora realmente, né, basta você terminar. Esses dois caras estão em paralelo, esses dois caras também estão em paralelo, igual a gente comentou, quando as resistências são iguais, basta dividir o valor da resistência pelo número de vezes que ela apareceu. Então, 8 dividido por 2, porque ele aparece duas vezes, 4 ohms, e aqui 12 dividido por 2, porque também ele aparece duas vezes, 6 ohms. E aí eu não preciso nem mais fazer outro desenho, né, gente? Então, o que acontece? Sobrou duas resistências em série. Vamos fazer, né? Também é muita preguiça, né? Chegou até aqui já e não quer terminar. Então, o que aconteceu? Sobrou duas resistências em série agora, porque essa galera toda do paralelo aqui já foi resolvido, onde a primeira resistênciazinha vai ter o valor de 4 ohms e a segunda resistênciazinha vai ter o valor de 6 ohms. Então, é isso aqui que sobrou no final, né? A primeira com valor de 4, a segunda com valor de 6 ohms. E aí, como elas estão em série, basta você somar o valor dessas duas aqui, que toda resistência equivalente em série é encontrada pela soma das resistências que tem. Então, aí você já tem que a resistência equivalente final aqui do circuito, então, vai ser 4 mais 6, 10 ohms na jogada, tá? Então, eu acho que esse tipo de solução aqui mostra bem, de forma bem prática, como a técnica dos pontos é utilizada principalmente para organizar, quanto também para reconhecer os curtos-circuitos. Eu quero só dar uma chamada de atenção para indicar assim, uma coisa que eu tinha prometido para vocês. Professor, e esses carinhas aqui? Porque se eu olhar com todo o critério do mundo, professor, eu vou ver assim, ó, aqui tem resistência troca de ponto, aqui tem resistência, não tem resistência, então é o mesmo ponto E, e aqui tem resistência, troca de ponto. Então, se você quiser ser bastante chato, você vai falar assim, professor, nenhum desses dois caras estão em curto, porque esse cara está ligado entre pontos diferentes, do D para o E, e esse daqui também, do E para o D. Mas aí, o que aconteceria? Olha, presta atenção para você se convencer que tem um curto aqui, vai ficar bem bagunçado, mas acho que você vai entender. Para você entender melhor por que aquele cara está em curto, é assim, aqui tem um ponto E. Aí você vai criar uma ligação do D para o E, tá? Eu vou fazer um pouquinho curvo, e aí você vai voltar do E para o D. Então é aquilo que eu comentei para você. Aqui ficou um pouquinho diferente, mas tudo bem, acho que você entende, né? Por que o elétron que chegar no ponto D, ele vai, né, entre aspas, se estabelecer ou escolher
vir por este caminho e depois voltar para este ponto, né? Esse tipo de conexão aqui é que não tem lógica, não faz sentido. Não tem por que o elétron tomar este caminho aqui. Tá? Então, isso também é uma tentativa de mostrar para vocês por que, que este cara aqui ele está em curto-circuito. Não, realmente não persegue aquele caminho. Mas esses dois, eles não estão. Porque este pontinho aqui, ó, que eu tentei representar aqui para vocês, este fio aqui que confunde muita gente, na verdade é isto daqui, ó. Ah, então, este fio que, professor, é um fio limpo. Não, não é. Porque nos 3 caminhos diferentes que você tem para terminar o circuito, há resistências. Então, não tem como ele escolher um caminho onde não haja resistência. Mas, igual eu comentei, se tivesse uma conexão direta aqui, ó, ou um fio direto aqui assim, aí já era, né? Então, todo mundo chegaria aqui, passaria por esse cara aqui, né? Então, esses 2 carinhas aqui, eles estariam em curto-circuito. Mas não é isso que acontece. Perfeito? Agora, então, eu vou para o item B, mas acho que eu vou cancelar o vídeo. Peraí, deixa eu voltar lá, eu vou dar uma parada no vídeo e vou justamente começar outro vídeo para melhorar a explicação.